Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 21 de outubro de 2024, segunda-feira. Vamos começar a semana com a nossa velha história sobre o fiscal, né? Vocês sabem que na sexta-feira, quem já leu a newsletter lá, o Esquina Sucupira, viu que eu falava sobre essa história de que o resultado primário ficou irrelevante, né? Interessantemente, né? Interessante o suficiente. Alguns jornais esse fim de semana também repercutiram essa história, falando com economistas e com toda essa história, essa ideia de que o resultado primário começa a ser uma fantasia, né? O resultado primário é aquela conta que o governo faz, onde ele compara o que ele arrecada em impostos, contribuições e aquilo que ele gasta, excetuando-se aí, tirando daí toda e qualquer coisa proveniente de juros, né? Tudo que tem a ver com despesa ou receita financeira. O governo também ganha juros, ele também recebe juros financeiros, mas ele paga, obviamente, muito mais juros financeiros em função da dívida pública que a gente já falou aqui. Mas então, o que é o resultado primário? É essa conta receita contra despesa. Você tem déficit se a receita ficar abaixo da despesa e você tem superávit se você tiver a despesa abaixo da receita. Então, se você arrecada mais do que gasta, você tem superávit. Se você arrecada menos do que gasta, você tem déficit. Se você tem déficit, que é o caso corrente, né, concreto, no Brasil hoje você precisa emitir dívida para pagar essa diferença. E aí você tem um problema com quem empresta o dinheiro, porque quem empresta o dinheiro acaba ficando desconfiado de que o seu nível de endividamento está muito alto, e isso acaba fazendo com que ele cobre mais juros de você. Isso já tem um probleminha que eu pretendo mostrar aí nas próximas newsletters, de um descasamento, né, entre a taxa Selic, ou o que o governo gostaria que fosse o custo da dívida e o custo real da dívida, que tem subido bastante. Por quê? Porque tem esse probleminha todo da curva de juros lá no futuro, nos prazos um pouco mais longos, o credor exigindo mais juros. E aí o governo, para financiar a dívida, não consegue emitir muita dívida com juro mais baixo para frente, porque lá na frente ele não controla essa dívida. Esses juros é controlado pelo mercado. Então, se ele emite com tesouro direto para daqui a 10 anos, por exemplo, é o mercado quem vai dizer se aquele título, aquele juro oferecido, faz ou não sentido. Aí tem um leilão dos títulos e isso acaba fazendo com que os juros suba, enquanto você está vivendo um momento como o que a gente está vivendo, de descrédito da política fiscal brasileira, né? Não tem as pessoas, os investidores, o mercado financeiro em geral e boa parte da sociedade brasileira tem ficado um pouco mais desconfiado de que aquela história da dona Zilu, mãe do Lula, que ensinou ele a gastar só o que ele ganha, pode até ser verdade, mas não é o que o presidente está fazendo, né? E é engraçado que aí no fim de semana saiu uma notinha do nosso querido Lauro Jardim no Globo, falando que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT e cotada aí para assumir um ministério a partir do ano que vem, teve um encontro aí com o pessoal da XP e teria falado lá que, olha, o Gabriel Galípolo, que é o próximo presidente do Banco Central, já sabatinado pelo Senado, vocês vão lembrar disso, ele é o atual diretor de política monetária. O Galípolo, segundo ela, fez muito bem de engambelar, não usou essas palavras, mas é o que ela quis dizer, engambelar a Faria Lima, fazendo de conta que seria austero, mas que a partir de 2025 isso não interessa mais e ele pode fazer o que ele quiser. É aquela história do agora quem vai reclamar do mandato, quem vai reclamar da independência do Banco Central, do mandato do Banco Central, do presidente do Banco Central de 4 anos,
são os outros, né? É o outro lado. Eu já falava sobre isso, acho muito difícil o Galípolo entregar tudo que o mercado está precificando para que ele tenha credibilidade, né? Se você prestar atenção na curva futura de juros, o mercado precifica aí mais 1,50 ponto percentual aí de alta na Selic no ano que vem, tá? Fora o que vai aumentar esse ano, mais 150 pontos base, então, sob Galípolo. E eu acho muito, mas muito difícil isso acontecer. Agora é o seguinte, se o Galípolo entregar os 50 bips logo no comecinho, né, 0,5 ponto percentual, logo na reunião de janeiro, que é a primeira reunião com ele, presidente do Banco Central, e com o Lula, com a maioria dos indicados na autarquia, né, na autoridade monetária, aí sim, e se essa medida for, como é que se diz, unânime do Copom, aí sim você pode ver um arrefecimento aí da parte mais longa da curva, um fechamento da parte mais longa da curva, em função desse ganho de credibilidade do Galípolo, e aí até poderia livrar ele de ter que aumentar mais os juros durante o mandato dele, né? Mas vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Nessa toada ainda de despesas, né? Lembrando que a gente tá falando sobre exceções, né? Na conta fiscal, no arcabouço fiscal, tem coisa que não entra, e aí por isso o resultado primário não faria mais tanto sentido, né? Já que eu não estou contando todas as coisas. Já falei sobre isso aqui várias vezes, não vou repetir, mas assim, basicamente olha, se eu tenho um problema que eu gasto mais do que eu arrecado, o problema não está resolvido quando eu pego uma parte do que eu gasto e não coloco na conta, deliberadamente. Não, isso aqui não conta porque isso aqui é outra coisa, né? Não resolve porque no fim das contas você vai ter emissão de dívida para cobrir isso, então o Brasil vai continuar se endividando e isso vai causar vai ficar mais pesado, vai ficar mais caro a política monetária brasileira, isto é, os juros vão ter que ficar mais altos por mais tempos. Hoje, nessa história de tentar aumentar a receita que o governo está sempre buscando, o Bruno Caraza, que é professor da Fundação Dom Cabral, tem um artigo no Valor Econômico de hoje, muito interessante, falando sobre o PL dos supersalários e falando, olha, o governo não se atentou ainda, mas o PL dos supersalários, né, que estão tentando aí cortar os supersalários, pode até aumentar as despesas. Ele diz que a matéria que foi para o Senado já tem vários penduricalhos autorizando proventos, né, salários acima do salário teto, do limite ali do ministro do STF, em função de não serem salários propriamente dito, auxílio alimentação, não sei o quê, e isso tudo, ele diz que se cortasse tudo, você teria uma economia de 20 bilhões de reais e não só de 5, como o Centro de Liderança Pública aí estimou recentemente, e é o número que o governo está utilizando também. Lembrando que, segundo o CLP, o Centro de Liderança Pública, você tem aí mais ou menos 20 mil servidores que estão nessa faixa dos supersalários, isso é, ganham aí acima de 44 mil uns quebrados, então a partir de 45 mil reais por mês de dinheiro do contribuinte brasileiro. Beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a agenda da semana, né? Já que é segunda-feira, vamos nos preparar aí para os próximos eventos. Muito bem, agenda da semana, a gente tem o início do calendário de resultados, né, corporativos. Amanhã tem Hypera, farmacêutica Hypera, libera aí os resultados do terceiro trimestre. Vale, Multiplan e Suzano na quinta-feira também tem os resultados corporativos. E Usiminas, a siderúrgica Usiminas, na sexta-feira. E na quinta-feira, IPCA 15, aquele que também é conhecido como prévia oficial da inflação. Lembrando que no ano contra ano, IPCA 15 vem de 2 quedas consecutivas e no mês contra mês vem de 4 quedas consecutivas, mas a gente tem esse mês o início, né? Esse IPCA 15 vai pegar metade, pelo menos,
do início aí da bandeira vermelha mais cara, né, na energia elétrica. Então isso deve afetar um pouquinho aí as expectativas, o número, né, não as expectativas, o número mesmo do IPCA 15. Lembrando que, no fim das contas, agora o que está comandando os juros são as expectativas sobre o fiscal. Lembrando que qual é o problema disso, né? A política monetária com juro mais alto, ela tenta tirar dinheiro do mercado, né? Fazer com que você não compre e coloque o dinheiro, invista ou faça outra coisa com o dinheiro para aquele que vende, sentir um pouco a pressão e parar de aumentar os preços. E a política fiscal do governo está andando para o lado contrário, né? O governo está arranjando formas de subsidiar crédito, né? Se a gente parar para olhar, não é um problema do governo Lula especificamente, é uma coisa mais histórica brasileira, mas é aprofundado agora com esse governo. Quase 40 aí, entre 40 e pouquinhos por cento do crédito total brasileiro é crédito subsidiado, isto é, crédito que é mais barato, então fica mais fácil das pessoas acessarem o crédito, e aí a política monetária tem que lidar com os outros 60%, ele tem que aumentar muito mais os juros para tentar tirar dinheiro de circulação, enquanto o governo está subsidiando crédito e também entregando dinheiro na mão das pessoas por meio aí de programas e outras cositas mais. Então, de um lado você tem a política monetária tentando travar o consumo e do outro você tem a política fiscal tentando acelerar o consumo. Isso nunca dá certo. O Haddad tem falado sobre essa história de que a política econômica tem que ser uma só, isto é, política monetária e fiscal andando para o mesmo lado. Vamos ver o que acontece a partir do ano que vem, quando o Galípolo estiver à frente do Banco Central, né? Uma dessas a gente pode ter expansionismo monetário e fiscal, o que pode gerar algum pico inflacionário, mas esse é um tema para outro dia. Beleza? Eu vou ficando por aqui com o nosso Acorda Sucupira. Bons negócios a todos, boa semana e a gente se vê amanhã se tudo der certo. Até lá! Acorda, Sucupira!